Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à aula de fundamentos de máquinas e a gente vai começar a falar um pouco sobre motor de indução, tá? O motor de indução, na verdade, ele é o motor elétrico aí mais utilizado tanto no Brasil como no mundo, né? Por algumas características que a gente vai estudar agora há pouco, mas principalmente pela sua robustez e o custo dele, tá? Antes de a gente entrar no detalhamento do análise do circuito elétrico, circuito equivalente, essa parte eu queria apenas mostrar alguns conceitos necessários para poder entender o funcionamento do motor de indução. O primeiro conceito é o conceito que quando você tem um cabo elétrico e está passando uma corrente por esse cabo elétrico, ele forma em volta dele um campo magnético, e esse campo magnético quanto maior a corrente, maior o campo magnético. Ele é diretamente proporcional à corrente que passa nesse condutor. Também, quando a gente tem uma bobina, né, com várias espiras, e dentro se coloca um material magnético, quando se aplica uma corrente nessa espira, é formado um campo magnético aqui dentro, e isso pode magnetizar esse material elétrico, tá? Essa magnetização depende de alguns fatores do campo magnético e também algumas características do material magnético em si, né? Então, cada material tem o seu ponto de saturação, que a partir dali ele consegue criar um campo ainda maior depois de ser imantado. Uma outra questão importante que o Faraday que descobriu, ele colocou aqui, né, basicamente um transformador, tem uma bobina de um lado, material magnético para concatenar esse campo magnético e jogar na outra, passar pela outra bobina aqui, colocou uma bobina com uma bússola. Ele percebeu que quando ele ligava a pilha, né, o sentido aqui na direção aqui da bússola variava, né? Então, o que estava acontecendo? Quando liga a pilha, passa uma corrente na bobina, isso gera um campo magnético que passa por essa outra bobina aqui, que cria uma corrente dentro dessa outra, do secundário aqui da bobina, né? E essa corrente vai criar um campo aqui dentro dessa bobina que está dentro da bússola, e aí que vai fazer a bússola mudar de direção. Então ele percebeu que quando ligava ou desligava, a bússola se mexia, né? Lembrando, a gente precisa de uma variação da corrente aqui, ou variação do campo para poder criar esse campo aqui, né? Então, no caso, precisaria de uma corrente uma corrente alternada aqui para constantemente ficar induzindo o campo magnético no secundário aqui. Bom, ainda sobre tensão induzida, né, a Faraday também percebeu que se eu tenho uma bobina, pego um ímã e aproximo esse ímã para dentro da bobina e coloco um galvanômetro, eu percebo que é gerada aqui uma tensão nesse galvanômetro. E Lenz foi um pouco além e ele percebeu que dependendo do sentido, né, e da variação que esse ímã está provocando, né, essa variação do campo magnético está proporcionando aqui na bobina, eu posso ter direção diferente no sentido da corrente e da tensão induzida na bobina. Então, aqui tem um exemplo, né? Eu tenho uma bobina, quando eu coloco o meu ímã de cima para baixo, a corrente induzida ela tem uma direção, quando eu coloco ele de baixo para cima, a corrente tem outra direção. E é importante, então, essa variação também, e dependendo da variação, a corrente vai ter um sentido. Essa é a lei de Lenz. Para motores de indução especificamente, a lei de Lorentz é muito importante, tá? Então, a lei de Lorentz fala que se eu tiver um campo magnético que está sendo representado por dois ímãs aqui, né? Nesse campo magnético, estiver passando uma corrente elétrica, tá? Aqui está um cabo passando uma corrente elétrica, ele gera uma força no cabo, no caso aqui, que está passando a corrente, através da regra da mão esquerda, né? Então, esse dedo aqui
o indicador, né, vai mostrar o sentido do campo magnético, esse dedo aqui vai indicar o sentido da corrente, e o dedão aqui vai mostrar para onde vai ter o sentido da força que vai ser induzida ali, tá? Essa é a principal lei para a gente poder entender o motor de indução, o motor corrente contínua, corrente alternada. Então, é corrente contínua também, tá? Todos os motores. Bom, no motor, a gente vai transformar aquela força, na verdade, num torque no eixo desse motor, né? Então, só para relembrar aqui, o torque é dado por uma força vezes a distância, né? Então, no eixo do motor eu vou ter um torque, ele é proporcional à força vezes a distância aplicada. Depois eu vou pedir para vocês lerem com calma aqui os slides que eu vou deixar disponível, tá? No caso do motor elétrico, né, a gente vai chamar ele de conjugado eletromagnético, tá? E aqui está mostrando, no caso, uma espira no rotor de um motor elétrico, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar essa espira imersa num campo magnético, e quando uma corrente elétrica ser induzida ou injetada, no caso induzida no motor de indução, injetada no caso do motor síncrono, quando tiver uma corrente passando por essa espira aqui, ela vai criar uma força, né? No caso aqui, cada parte aqui vai ter um sentido oposto, e isso vai criar um conjugado eletromagnético que vai fazer eu acionar as máquinas do meu processo industrial, tá? Esse que é o conjugado eletromagnético de um motor de indução, tá? Dá para calcular esse conjugado eletromagnético, e a gente vê aqui que o torque, né, o momento, vai ser igual à densidade do fluxo vezes a corrente que passa por aquela espira ali, né? E basicamente vezes a distância do cabo e o D. Isso daqui basicamente é a área, tá? A área que está passando ali de campo magnético. Eu fazendo alguns ajustes aqui, né? Por exemplo, que a densidade é fluxo por área, eu consigo ajustar isso, eu chego nessa equação aqui, tá? Que o conjugado eletromagnético, o momento, é proporcional ao fluxo magnético vezes a corrente, tá? Então, a coisa que tem que ficar muito clara é que o torque que aquele motor é capaz de fornecer, ele é proporcional ao fluxo e à corrente. Então, ou aumenta-se a corrente que passa pelo motor para poder gerar um torque maior, ou você aumenta o fluxo magnético dentro do motor. Normalmente, o que acaba acontecendo é a gente trabalha com o aumento da corrente para aumentar o torque do motor. Muito bom. Pensando um pouco agora mais na parte mecânica, né? A potência mecânica, basicamente a gente pode falar, e qualquer potência, né? É energia por tempo, tá? Se eu pensar, então, num corpo, né, que gira em movimento circular, a gente pode chamar esse tempo aqui, considerar o período que ele vai rodando, tá? A energia gasta, né, que é o trabalho que ele gasta, a gente pode falar que é a força vezes deslocamento, o trabalho que foi gasto ali. E a distância percorrida, por ser um eixo, né, a gente pode falar que é a circunferência do círculo ali, né? Então, esse deslocamento aqui do trabalho vai ser igual a 2πr, tá? Ou seja, o trabalho vai ser igual a força vezes 2πr, tá? E quando a gente faz o rearranjo dessas equações aqui, a gente chega na conclusão que a potência mecânica do motor vai ser o torque que ele disponibiliza no eixo dele vezes a sua rotação, tá? Esse caso aqui também é possível, né? Isso aqui é só um rearranjo para você colocar a rotação em RPM, tá? Aqui, no caso, a rotação está em radianos por segundo. Mas essa é a equação da potência mecânica de um eixo rotativo, certo? Então, a ação, é importante falar, né, que o motor, né, ou essa máquina elétrica, ela pode ter tanto uma ação motora, né, que é quando a gente induz ou injeta uma corrente elétrica nesse campo e ele cria uma força que gera o torque, ou ele pode funcionar também como um gerador,
né? Então, o gerador é quando eu injeto um torque mecânico aqui e ele vai rodar essa minha espira dentro de um fluxo magnético. Quando tem a variação desse fluxo magnético com a rotação, ele vai criar uma corrente elétrica, tá? Então ele vai funcionar tanto como ele pode funcionar tanto como um gerador como um motor. Quando a gente vê máquinas elétricas, né, a gente tem aqui, a gente pode separar elas, né, em máquinas de corrente alternada, tá? Os enrolamentos de armadura encontram-se na parte estacionária e nos enrolamentos do estator. A gente vai ver agora mais detalhes essa, tá? Basicamente aqui a gente pode dividir ela em máquinas em síncronas e assíncronas, né? Quando a gente fala em máquina síncrona, a gente fala do motor de indução. Existem também as máquinas de corrente contínua. Os enrolamentos da armadura estão na parte rotativa, que é conhecido como rotor. A gente na próxima sessão, próximo tema, a gente vai trabalhar com máquinas de corrente contínua mais a fundo, tá? Bom, das máquinas de corrente alternada, então, a gente viu que tem máquinas síncronas e máquinas assíncronas, tá? As máquinas síncronas são bastante utilizadas como tanto motor como gerador, e as máquinas assíncronas, a grande maioria acaba sendo utilizado como motor de indução, tá? E como elas são as mais importantes, as que mais consomem energia no mundo, né? A gente vai trabalhar mais a fundo, então, aqui nessa parte das máquinas assíncronas ou de indução. Basicamente, o que muda aqui é que a gente vai perceber que aquela bobina do rotor, na máquina síncrona, essa corrente que passa por ele para criar o torque, ela é induzida, e na máquina síncrona ela é injetada mesmo em si, tá? E na máquina síncrona, a gente vai entender daqui a pouco que tem um campo magnético girante, que é feito pelos enrolamentos do estator. A máquina síncrona vai girar exatamente na velocidade, e a máquina síncrona ela pode ter uma defasagem, né? Ela pode ficar, a rotação mecânica é um pouco menor do que a rotação do campo girante. Bom, falando um pouquinho dos motores de indução, quando a gente trabalha com a montagem estrutural física dele, que eu vou colocando aquelas bobinas, né? Essas bobinas elas são geradas em pares, tá? E esses pares são chamados de polos. Então a gente fala que tem pares de polos, ou o número de polos podem ser 2, 4, 6, 8, 10, tá? Pode ser qualquer número, mas esses daqui são os mais utilizados. Para ser sincero, a variação que são de motores de indução comerciais vai de 2, 4, 6 e 8 polos. E foi um pedacinho que a gente fez no exercício da aula sobre motores que a gente fez da última vez. Dependendo do número de polos, o motor vai rodar, a rotação síncrona dele é numa certa velocidade, tá? E essa rotação síncrona é dada por essa fórmula, tá? A rotação síncrona vai ser 120 sobre o número de polos vezes a frequência, tá? Essa frequência aqui está em Hz, e a resposta aqui já vai estar em rotação por minuto. Então a gente percebe aqui que quando eu tenho um motor de 2 polos, eu tenho uma frequência de rotação mais alta, e quando eu vou aumentando os polos, a frequência vai diminuindo, tá? Outra coisa bem interessante é que o motor ele é construído fisicamente com esses polos, né? E se eu colocar ele para rodar, injetar uma frequência aqui de 60 Hz, no caso no Brasil, ele roda numa velocidade. E se eu pegar o mesmo motor e colocar ele instalado numa indústria na Argentina, por exemplo, com a frequência da rede lá 50 Hz, ele vai rodar com uma rotação menor, por causa que a rotação síncrona depende da frequência da rede aqui. Bom, muito bom. O motor de indução trifásico, né, também tem vários nomes. Um dos nomes é rotor de gaiola de esquilo, que vai basicamente tem a ver com o jeito que ele é feito, né, que parece
uma gaiola que tem várias bobinas ali que parecem mesmo onde os esquilos rodam ali, tá? E uma característica é que as correntes que passam por esses enrolamentos que estão curto-circuitados, né, no rotor, as correntes são induzidas, tá? Nele ali. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar no próximo passo 2 vídeos para vocês verem, e nesse vídeo vai explicar bem passo a passo e bem visualmente como que é feito, como que é o princípio de funcionamento do motor de indução. Basicamente, como que funciona, né? A gente vai ter o motor de indução trifásico, né? Basicamente lá ele vai ter os enrolamentos, as 3 fases dele que vai ser injetada, né? E esses enrolamentos eles estão instalados com defasagem de 120 graus entre cada um deles, né? E quando eu vou colocar alimentar ele, eu vou colocar com 3 fases que também estão defasadas 120 graus entre elas. Então, quando eu alimento o motor desse, os enrolamentos do motor, cada um vai criar um campo magnético, né? Então, num certo momento, o que vai acontecer? Que pode ser que a bobina de um está formando um campo nessa intensidade aqui, e as outras estão criando um campo um pouco menores em outras direções, mas o resultante vai ser uma intensidade H. Depois de um certo tempo, né, os 120 graus ele foi mudando ali, né, foi ajustando, e eu, por exemplo, aqui agora tenho o H3 numa direção, o H1, H2 em outra direção. Tá percebendo aqui que o H1 está sempre na mesma direção, né? E o resultante está em outra direção para cá. E assim por diante, né? Então, a cada instante de tempo, né, que ele está defasado de 120 graus, a direção do campo gerado por cada enrolamento vai sendo diferente, e o resultante dele sempre tem o mesmo módulo com uma direção que vai rodando. No caso aqui está no sentido horário, né? E esse é o chamado campo girante. É assim que ele vai gerar um campo magnético que fica girando dentro do motor. E esse campo é que vai gerar correntes no rotor. E quando eu tiver uma corrente passando num campo variando, eu vou gerar as forças e o torque do motor elétrico, tá? Então, esse daqui são os vídeos que eu gostaria que vocês assistissem, tá? Esse primeiro aqui está em português, ele tá bem claro. Esse outro aqui, apesar de estar em inglês, ele é bem parecido. Ele tem alguns detalhes a mais aí que pode ser importante, mas ele é opcional, tá? Então, peço que vocês assistam aí os vídeos e depois a gente continua com as aulas aqui.